Amigos, então agora estamos aqui no meu Instagram pessoal, né, dando continuidade nesse desafio de 21 dias. Essa é a nossa última semana desse desafio e assim foi um tempo, está sendo um tempo incrível para todos nós e vamos só aguardando a galera entrar. Deixa eu esperar a galera entrando. Vamos ver aí que a galera tá entrando para mais um dia de live. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Então hoje vai ser um dia incrível. Nós vamos conversar com o Yuri. Yuri é advogado. E aí eu acredito que vai ser um tempo incrível. Seja bem-vindo, mano. Acabou de entrar na nossa live. Mano, fica aí, mano, que hoje é o Yuri. Você sabe como o Yuri é, né? O Yuri é potência. Evangelina Pereira também fique aí conosco. Que hoje nós vamos ter uma super live aqui. Nós vamos falar sobre empreendedorismo jurídico. O Yuri já entrou. Yuri, pode me chamar. O mano tá lindão com esse cabelo. Isso aqui, mano, é porque o cabeleireiro falou que eu tava penteando pro lado errado. Eu penteava assim. Aí ele disse que eu tenho que pentear assim. Então deu uma diferença aí. Seja bem-vindo, Marlete. Seja bem-vindo a Wellington. Acabaram de entrar aí. Deixa eu solicitar o Yuri aqui. Opa. Tá, pra você entrar, a gente começar nesse nosso bate-papo aqui, esses 21 dias. E eu já vou falar uma coisa pra vocês, galera. É a última semana desses dias de live. E o que tem de galera chegando aí, viu? E aí, amigo? E aí, então quer dizer que depois de velho você aprendeu a pentear o cabelo? Você sempre me ensinou. Na verdade, você nunca me ensinou, né? Você tem esse cabelo top aí e nunca me ensinou. Hoje que ele tá bugado, né? Porque é pra fazer live comigo, Não, deve ter o cabelo bugado. não, Mas, cabelo dá trabalho demais, tô mudando de fase, dá trabalho demais cabelo, cara. pois é, amigo. E aí, como é que você tá? Ó, a Laila já Tô entrou. bem, tô Laila bem entrou. demais. Seja bem-vinda, Laila. Minha mãe também já tá aí conosco. Profético não e design, não entendi, mano. Profético não é designer, boa. Ah, então, bora lá. Yuri, quero te agradecer por você estar aqui. Você é um amigo muito próximo de mim, um amigo muito íntimo, um amigo daquelas pessoas a qual eu posso abrir o meu coração, né? Eu acho que a gente se conecta com muitas pessoas, mas apenas com algumas a gente abre o nosso coração. E você tem sido esse amigo, né? Que onde eu posso abrir meu coração, um amigo muito próximo, amigo no momento de felicidade, no momento da dor. E aí é uma honra muito grande para mim você estar aqui. Eu não poderia fazer esse projeto sem que você estivesse comigo. Eu sei que você às vezes fica Valeu, com mano. vergonha de fazer vídeo, mas você tinha que estar aqui comigo, porque se eu entrei nesse barco, você tem que estar comigo. Agora até o fim, amigo. Só coloca a câmera de Não, um é isso, jeito, mano. porque tá cortando. Só coloca a câmera de um jeito, Espera porque aí. tá cortando essa imagem. Deixa um jeito. E tá Aí. babudo, hein? Eu? Melhorou, melhorou. É, querido, tem que cultivar a imagem, né? Mudar um pouco aqui na quarentena. E é isso, amigo. Muito obrigado pela sua participação. É, eu gostaria de ouvir a sua história, assim, eu já sei de toda a sua história, na verdade, mas eu gostaria que as pessoas soubessem da sua história. Toda a galera que está aqui ao vivo conosco, né? Nós já estamos com 10 pessoas aí online com a gente. E aí eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, da a sua trajetória até onde você chegou como advogado. Eu estou com minha prima aqui também online, a Micaela, ela se formou em Direito também. Então, assim, conte para nós como é que foi toda a sua trajetória, até você chegar Claro. no seu atual cargo. Cara, antes de fazer direito, eu não sabia muito bem o que fazer, sabe? Eu não tinha muita noção daquilo que fazer, não tinha muita orientação ou muita perspectiva mesmo. Nunca fui ligado a esse negócio. Na época, eu nem da comunidade era. Então, não tinha muito essa orientação de propósito, de realmente realizar aquilo que Deus te deu para fazer. E aí entrei no direito porque é o curso de Brasília, né? Quem Sou filho de concursado, sou filho de dois servidores públicos, meus pais, então o que eu tinha que fazer era concurso público. Então, o melhor curso para concurso público é direito, que a rama, né, a quantidade de cargos de direito são inúmeros e os que pagam melhores também são da área do direito. E assim foi. E no caminho do direito, eu comecei ali um pouco a estudar para concurso e foi bem nesse momento de decisão de futuro, foi quando eu entrei na comunidade das nações e algo dentro de mim começou a mexer. Eu entendia que
aquilo não era o que eu não queria ser um servidor propriamente dito, ou melhor, eu não queria ser um cara que ia para o mesmo lugar todo dia, fazia a mesma coisa e sem ver o resultado do trabalho. Você está ali, você é simplesmente um analista de dados, um analista de alguma coisa, né? Você nunca está na ponta, no começo e nem no final do serviço. Você sempre está fazendo ali alguma coisa para alguém. E eu falei, cara, eu entendo que não é isso, eu entendo que eu tenho mais potencial. E aí começou o questionamento. Eu continuo no direito, continuo e utilizo o direito e, por consequência, a advocacia, ou eu saio fora, eu desisto desse negócio de direito e vou seguir outro ramo. E isso começou ali, eu estava no quinto, no sétimo semestre, aquele inteirinho ali. E como a minha vida toda foi conectada à ideia de ser concursado, eu nunca tinha trabalhado. Eu era velho já e não tinha trabalhado. A expectativa é realmente de estudar para passar em concurso. Era isso que foi proposto. Eu falei, cara, eu fui desafiado, ela falou, cara, vá atrás de emprego, vá atrás de estágio, vai fazer alguma coisa. Teve uma pessoa que estava até contigo aí um tempo, o Felipe Lacerda, me desafiou a fazer algo que eu não tinha feito antes. Eu falei, se é assim eu vou. E aí eu fui fazer estágio. Bem velho, eu estava já no sétimo semestre, no meio do sétimo semestre, eu acho. E aí eu comecei a fazer estágio. Foi um estágio bem de boa, assim, não sabia nada, assim, tipo, da ferramenta em si do direito, né? Você entende o que é direito na prática quando você vai fazer um estágio em algum escritório, em algum lugar assim. Antigamente, a única coisa que eu sabia era lei, não sabia mais nada, só lei. E aí eu comecei o estágio, e quando eu comecei o estágio, era até num órgão, mas tinha a função um pouco ali de estagiário de uma advogada, e eu vi que eu estava cruzão, eu falei, cara, desse jeito aqui o mercado vai nem me aceitar e eu preciso correr atrás da vida e eu preciso melhorar. E eu peguei esse estágio, foi um período assim que eu mais estudei, melhor, que eu mais trabalhei e foquei em mim mesmo como profissional, como pessoa, na verdade, na imagem do Yuri como pessoa, de amadurecimento. E eu fiz um estágio e no meio desse primeiro estágio eu vi que estava muito pouco para mim. Eu já estava lá há uns 6 ou um ano, não lembro, estava muito pouco, pagava bem para um nível de estágio, mas estava muito pouco para aquilo que eu queria, porque eu não precisava necessariamente de dinheiro, eu precisava aprender. Então eu fui atrás de um segundo estágio, eu passei assim 6 meses levando 2 estágios, faculdade à noite, mais curso de capacitação no final de semana, para realmente meio que tirar o atraso da minha vida, tirar meu Deus, eu não sei o que fazer. E aí eu fiquei um ano mais ou menos com esses 2 estágios, morrendo assim, não tinha tempo para nada, trabalhando igual louco, estudando igual louco. E aí, no 8º semestre, final do 8º semestre, eu tinha que tomar uma decisão. Se era realmente eu ia para a advocacia ou pegar o direito e utilizar como uma ferramenta de trabalho, seja advocacia ou seja lá qual for, ou ir para outros 500, ou desistir mesmo, ir atrás de emprego e só utilizar o diploma de direito para ser um nível superior e ir atrás de emprego e enfim. E eu entrei em um propósito de oração muito louco, eu falei, cara, é agora, eu preciso escolher agora, e a resposta não vinha, até que um dia ela veio muito clara, assim. Quando eu tive essa resposta muito clara, então é direito, então é advocacia, e eu vou fazer a OAB. E eu estava no final do 8º semestre, eu decidi fazer a OAB. E aí no 9º semestre, que é quando você está autorizado para fazer a OAB, que é quando, tipo, pela regra lá, você já pode fazer a OAB e tirar, e ter a qualificação, né? Você não pode tirar a carteira de advogado, mas você pode fazer a OAB. E eu decidi fazer, e eu falei, vou estudar isso aqui e vou passar. E eu lembro que todo mundo tava muito medo, tipo, você tem que estudar muito, você não vai conseguir, você está com 2 estágios. Aí, por conta do OAB, eu saí de um e fiquei no outro. E mesmo assim, muitas pessoas com medo de eu não passar, ou porque realmente as referências que eu tive de pessoas que estudaram para a OAB passavam em 6 meses, ou tentavam 2, 3 vezes, 4 vezes para passar na OAB. Eu falei, cara, não vou esperar tanto, é o meu propósito, eu quero passar agora, porque 10º semestre eu quero cuidar só de TCC, eu vou passar agora e não tem outra opção não. E aí eu estudei, não foi, tipo, intenso, graças a Deus. Eu acho que quando você está no seu propósito, ou quando você está naquilo que Deus te propôs para fazer, as coisas simplesmente acontecem de forma facilitada. Não que vai ser fácil, mas é de forma facilitada. Eu estudei, mas comparado a que outras pessoas falam que estudava, eu estudei muito menos, sabe? Eu pegava as videoaulas, acelerava lá a velocidade, né? E para a primeira fase, eu não paguei nenhum cursinho, nada. Para a primeira fase, eu só fiz questão, num site, só fiz questão.
20 dias antes da prova, eu cheguei lá e tirei uma boa nota, uma excelente nota. Na primeira fase eu falei, beleza, a primeira fase deu bom, eu vou para a segunda. E eu falei, mas eu nunca tinha passado nisso, então eu vou pegar aqui uma semana de descanso para voltar a estudar para a segunda fase. E aconteceu que esse intervalo de descanso foi muito maior que uma semana. Quando eu fui ver, estava chegando a prova já, estava a um mês da prova, da segunda fase, né? Acho que o intervalo é de 2 meses, então eu perdi um mês aí de estudo. Estava um mês da segunda fase, eu falei, cara, vai ter que ser. Aí de novo, aí sim eu comprei um cursinho, comprei um livro também, acelerei tudo e foquei no estudo. E aquilo, mais ou menos em 3 semanas, eu peguei toda a matéria da segunda fase e fui fazer a segunda fase, também tirei uma excelente nota. Mas por causa disso, não porque apenas porque eu sou inteligente ou porque eu sei acumular conteúdo, colocar em prática, enfim, mas porque eu acredito nisso. Quando você está num propósito de Deus, quando Deus te colocou em algo, quando Deus te deu uma direção, se você fizer aquilo que Deus falar, mano, vai dar certo, vai dar bom. Não interessa qual seja, vai dar certo. Vai ser muito mais fácil você alcançar esse resultado. E assim eu passei no 9º semestre. No 9º semestre eu passei na OAB, e aí eu só terminei o curso mesmo e peguei meu OAB. E aí quando peguei meu OAB, de novo vai vir o maior questionamento, né? E de quem é do direito sabe disso. Eu acho que talvez toda a faculdade, não sei. Mas se você tem uma OAB na mão, aí, Micael, não faz nada. Segunda fase em quê? Foi trabalhista. Falaram que era mais fácil. Na verdade, realmente eu não sabia nada de trabalhista. Falaram que era mais fácil. E a colega que fez falou, cara, faz trabalhista que vai dar bom. Eu falei, tá, eu tenho um mês só para estudar, eu tenho que ir para mais fácil. E se é mais fácil ou não, eu não sei. Mas eu lembro que eu comecei a estudar trabalhista e tinha coisa lá que eu nunca tinha visto na vida, que ia ter no semestre que eu estava tendo, tipo, na faculdade, é o que eu estava estudando no cursinho. Eu falei, tem que aprender, não tem pra onde fugir não. E aí eu foquei e deu bom. Então eu aprendi a matéria de trabalho e processual, a parte processual também do trabalho em 3 semanas, mas deu bom, é o que importa. E, enfim, quando eu saí da faculdade, você tem esse dilema, ser só mais um cara dentro de um mercado que está abarrotado, que é o mercado de direito hoje, ainda mais em Brasília. Brasília é onde tem mais advogados, e é onde forma mais advogados, é onde tem mais carteira de OAB emitida por semestre. E se você não fizesse nada, você só ia ser mais algum dentro desse mercado gigante. Eu falei, cara, ou eu viro empregado de alguém, vou atrás de um emprego na área do direito, sendo advogado, ou eu tento a sorte aqui. Estou no começo da vida, na época nem noivo eu era, eu não estava nem noivo, eu falei, cara, não tenho que pagar conta nenhuma, tem só minha mãe aqui pagando minhas contas. De forma estágio eu perdi, né? Eu perdi o estágio, tudo. Falei, ou eu vou trabalhar para alguém, ou eu vou criar minha realidade. E assim eu tentei. E assim eu fui criar minha realidade. Claro, tive auxílio. Hoje trabalho dentro de um escritório. Eu não sou funcionário de escritório, eu presto serviços para um escritório, mas eu também tenho minha carteira de clientes, então eu tenho essas duas coisas. Um dos clientes é esse escritório, né? Então eu presto serviços para esse escritório, mas também eu tenho meus clientes individuais, a gente vai levando. E foi isso. Eu decidi, desde o começo, ir atrás de algo que não fosse depender de alguém. Ir atrás de algo que não fosse ser empregado de alguém. Não que tenha problema ser empregado, mas num mercado tão cheio igual ao direito, você sempre vai ser barato para alguém, porque tem outro que vai fazer a mesma coisa que você. Então eu tentei realmente me distanciar disso e buscar uma realidade diferente, um conceito diferente, uma advocacia diferente, para estar oferecendo para os meus clientes e para o escritório que eu presto serviço e para os meus clientes, né? Uma advocacia realmente diferente daquilo que está aí no mercado. É basicamente isso. E onde que eu estou hoje? Uau, amigo, muito bom. Eu quero chamar a galera, inclusive o fã-clube que você contratou, que você no mínimo pagou R$10 pro Lucas, pro Mano e pra Lai, que eles estão fazendo aqui um fã-clube para vocês, dizendo que você é lindo, maravilhoso, que você é cheiroso, tudo postando aí. Então, eu sei que você pagou R$10 para cada um. Então, vamos pegar esse fã-clube aí, ó, vamos todo mundo pegar esse aviãozinho, vamos chamar a galera aí dos seus contatos aí, para que estejam junto com a gente nessa live, porque o Yuri tem muito para nos agregar nessa live aqui. Yuri, eu tenho uma dúvida. É um assunto assim que você foi tocando nos assuntos, eu fui tendo aqui algumas dúvidas aqui, antes de nós entrarmos de fato no assunto. A questão aqui de Brasília, né? Acredito que a maioria da galera que está aqui na nossa live é de Brasília, e tem muito isso aqui em Brasília, a questão do direito.
Qual conselho você dá para essa galera que está sendo impulsionada a fazer esse curso, né, o curso de Direito, pensando na proposta, assim como todos pensam, e fala também um pouco sobre o mercado de Direito aqui em Brasília. Tá. A primeira faculdade de Direito, propriamente dito, né? Tem pessoas que odeiam, porque é uma faculdade que vai te trazer conteúdo em massa, né? É muito conteúdo para você ali acumular em pouco tempo. Você tem que ler muito, ou você tem que adquirir habilidades para resumir todo aquele conteúdo que é oferecido para você aprender em pouco tempo, né? É um mercado, é uma faculdade longa, para mim 5 anos é muito tempo para você só sair com um diploma e não mais nada, se a proposta é ser formado em Direito, é muito tempo para pouca coisa, eu acho, se for só ser formado em Direito, e mesmo que seja muito conteúdo, você sai da faculdade sem saber nada, você sai com diploma, porque é muito conteúdo. Então, se você for fazer uma pós-graduação ou um doutorado, você aprende todos os ramos do direito, melhor, os mais famosos, e depois tem que fazer uma pós-graduação só em um ramo, em uma especialidade daquele ramo. Então, se dentro do ramo civil, dentro do direito civil, tem mais 20 braços lá dentro, mais infinitos braços, e dentro desses infinitos braços tem diversas matérias. Então, o direito em si, a matéria de direito, o curso de direito em si, se você vai fazer só porque tem que fazer um curso, eu acho que não é o melhor curso. Porque é muito tempo da tua vida só para tu ter um diploma superior. A gente ainda no Brasil tem essa mentalidade. Por que você vai fazer a faculdade? Não, vou fazer faculdade porque eu tenho que fazer, é obrigação eu fazer a faculdade. E faz a faculdade. Qual que está mais proposta aí? O direito está em alta, então vamos fazer direito. E eu acho que o direito não é uma boa opção se é essa a sua motivação para fazer o curso de direito. Eu acho que é muito tempo, muito conteúdo, muita coisa que você vai ver, muito professor chato que existe, tem muitas pessoas chatas no direito, que você vai ficar lá perdendo tempo, coisa que não vai agregar em nada na tua vida, e tu vai passar esses 5 anos... Live, Yuri, muito esquerdista. Tipo assim, e no final você vai estudar direito e ainda, você já falou um pouquinho da política aí, você vai ficar mais incomodado ainda com a situação política do Brasil. Você vai ver que o direito em si e a lei não serve quase que para nada. O Brasil hoje é totalmente alheio àquilo que está acontecendo na lei, né? A lei é uma coisa, o Brasil é outra coisa. Então, assim, se a sua vontade no direito é simplesmente um curso superior, só para isso, mesmo que seja para passar um concurso, e você não sabe o que vai fazer em concurso, qual o seu, tipo, para mim qualquer cargo serve, talvez o direito não seja uma boa opção, que vai demorar demais para você chegar nesse nível. Claro, se você está decidido em ser concursado, o direito vai te dar mais oportunidades, porque você vai ter analistas em todos os tribunais, você vai ter infinitos cargos, e os cargos mais altos, né, que são de juiz, que são de promotor, procurador, tudo é através do direito, né, tudo é através do diploma lá de bacharel de direito. Agora, se tu quer ser, se tu não sabe, e alguém falou, não, então faz direito. Você não sabe o que tu quer da tua vida e faz direito. E nesse caminho, com certeza você vai se decepcionar, porque é muito maçante, é um curso muito maçante. Não tem nada assim no direito, a não ser aqueles que gostam, tipo... Eu acho que a única matéria no direito que chama um pouco de atenção é o penal, que é interessante. Mas se você... A minha esposa faz direito, ela falou, é verdade. Porque se você não tem para si o direito como realmente aquilo que você quer fazer, tirando o penal, nada vai ser emocionante, nada você falar, uau, que legal, eu estou estudando isso, sabe? Tem matérias que, tipo, tem cursos que você, não, eu preciso fazer um ensino superior, tem cursos que vão te apaixonar, que vão fazer você, tipo, querer estudar mais. O direito não é isso, tipo, o direito é chato, o direito é maçante para quem não gosta. Para quem não gosta, o direito é maçante. Ainda mais para quem gosta de estudar muito, ler muito livro, você tem que, no começo, tem que ter um livro e tem que ter um dicionário jurídico do lado, porque são palavras muito difíceis, são vocabulário muito difícil para quem está começando no direito, né? Então, assim, se você não tem uma opção, o direito não é uma opção. É melhor você ir atrás de outra coisa, é melhor você focar, em vez de entrar numa faculdade logo em sequência, terminar o ensino médio, você se conhecer melhor. Eu conheço pessoas que entraram no direito porque o curso tinha que ser feito, só que estavam na área de vendas, estava na área de imobiliária, estava na área, enfim, de empreendedorismo. Eu lembro uma pessoa na minha faculdade, que, tipo, muito inteligente, se ele seguisse na área do direito, ia ser um excelente advogado, mas no meio da faculdade ele sumiu.
Aí no final da faculdade ele volta, tipo, volta com um carrão, assim, volta com aqueles carros assim que você vai comprar no final de carreira, sei lá, na área do direito, né? Volta com aquela BMW assim, de 500 mil reais. Aí eu falei, brother, o que você tá fazendo da vida, né? Eu fiquei tipo assim, que você não por causa do carro, mas por que você saiu do direito? Aí ele falou, não, cara, meu pai é empreendedor, meu pai é empresário de uma área específica, e meu pai não tinha concorrência. E eu olhei na expertise do meu pai uma oportunidade de abrir a minha própria empresa. E hoje, no mercado de Brasília, existem duas empresas, que sou eu e meu pai. E aí ele, tipo, não queria ser advogado, mas porque era uma proposta. E ele não terminou o curso de Direito porque ele não viu sentido em terminar o curso de Direito. E hoje ele é empresário numa área específica onde tem pouca concorrência. Uau. Então, o direito não vale a pena se você não tem propósito nele. Se é simplesmente um curso, vai atrás de outro curso. Porque o direito não é esse curso. Não vale a pena para isso. É isso. E a questão do propósito. Oi? Assim, deixa só que a Micaele colocou um comentário. Ela, na verdade, ela te fez uma pergunta. Ela perguntou se você já pensou em fazer concurso para ir suspender a sua OAB, né? E eu li esse comentário e pensei o seguinte: o propósito já está ligado a nisso. Você já entra no curso, né? Ou talvez não, mas você já tem mais ou menos uma ideia de como vai ser esse propósito. Você quer fazer curso de direito para quê? Então, uma pessoa que certamente ela sabe dos propósitos dela, sabe dos planos dela, ela consegue olhar para o futuro e ver para onde ela está indo. Certamente ela não faz OAB para depois suspender, né? Então a minha dica é, a gente está falando aqui de empreendedorismo, beleza, mas talvez você quer ser você quer assumir a carreira pública, então você precisa definir isso muito bem, para que você não gaste sua energia duas vezes. Você gasta muita sua energia para passar no OAB e depois você gasta muito sua energia para passar num concurso público. Isso aí leva muitos anos. Então você já tem que estar focado. Ou você segue a carreira pública, ou você passa no OAB. Você tem que decidir para que você não gaste muita energia. Você concorda com isso, Yuri? Sim, não apenas além da energia que você gasta na OAB, estudar na OAB, porque assim, quando você faz um curso todo de direito e depois passa no OAB, você meio que se sente o cara, sabe? Quando eu passei no nono semestre, eu tava me achando. Eu lembro que eu fui fazer uma prova, e foi bem uma prova de direito previdenciário. E toda minha turma tava com nota, toda não, mas 70, 80% da minha turma tava com nota baixa nessa matéria. E eu, por acaso, tirei uma boa nota na primeira matéria. Porque caiu na minha prova, que eram diversas provas, caiu na minha prova 100% daquilo que eu tinha estudado na semana anterior. Então foi fácil para mim. Tipo, a prova já estava com ela, então eu tirei uma boa nota. E aí eu passei no AB, no dia seguinte, que saiu o meu resultado, eu fui fazer a prova de previdenciário. E eu fiz a prova tão fácil, assim, que eu terminei a prova em 20 minutos. E tipo, quando eu levantei para ir embora, tipo, todo mundo, caraca, ele terminou rápido. E todo mundo morrendo de medo de reprovar. E eu tirei uma excelente nota nessa aula de previdenciário. Por quê? Porque eu estava me sentindo bem. Não porque eu sabia a matéria. Então a vantagem de passar no AB, mesmo que você não queira advogar, é realmente uma validação pessoal. Só isso, uma validação pessoal. Mas se tu já está no ritmo de concurso e tal, você focar para o AB é besteira. Porque você vai perder tempo. Mesmo que seja... Ela está dizendo que existem carreiras públicas que pedem que tenha prática de 3 anos. Eu acho que está querendo dizer para juiz, né? Tem outras também. Mas é igual eu tô falando, você precisa saber o que você quer e qual é o seu propósito. Seu propósito é se tornar advogado, seu propósito é se tornar juiz, então você já tem um caminho a trilhar. O que a gente está batendo de frente aqui é você entrar simplesmente sem propósito, porque a cultura de Brasília é essa, né? Porque todo mundo está dizendo que é isso que você tem que fazer. É nisso que a gente está batendo de frente. Claro que você vai ter um percurso, mas, igual você está me falando, tem carreiras públicas, né? Me mencione qual carreiras públicas. E dessas carreiras públicas, qual que você pretende, né? No caso dela como advogada, né? Minha advogada não, ela se formou em Direito. Então, assim, é uma dica de quem até está assistindo um vídeo aqui agora, ou vai assistir no YouTube, para você ser bem ciente do que você vai fazer na sua carreira. É uma dica para que você gaste menos energia, menos tempo, menos dinheiro. Com relação a necessidade prática de 3 anos, né? Você tem que ser esperto. Porque você pode sim passar no AB e praticar esses 3 anos, mas praticar esses 3 anos, hoje, para esses cargos específicos, é só um praxe, né? Um negócio que tem que indicar lá, falando que você teve essa experiência de 3 anos. Então, eu conheço muito pessoas que têm amigos advogados que falam, você advoga e eu coloco meu nome na tua petição. Pode ser? Aí, pode. Tipo assim, ou eu levo os clientes para você, você cuida dos meus clientes e no final você coloca o meu nome. Pode ser? Tem muita gente que faz isso, que é só preencher um requisito. Não quer ter a experiência de ser advogado.
Tem muita gente também que eu acho que aí sim é muito perca de tempo, é muito frustrante. Você mesmo teve experiências nisso, não pessoal, mas você viu pessoas da área nesse sentido, que é o quê? Que é quando você quer concurso público, quando você quer realmente ser concursado, aí você estuda, passa na OAB e fala, eu quero ser concursado, mas vai que dá certo direito, ou pelo menos vai me pagar aqui um saláriozinho de R$ 1.500. Só que você se sente, se você não tem um propósito na advocacia, você vai se sentir desvalorizado, desmerecido, pequeno. Você vai se sentir, tipo, caraca, investi 5 anos da minha vida para ganhar apenas 1.500 e meu superior me tratar como um Zé Ruela. Às vezes tem escritório que paga mais para um estagiário do que outros escritórios pagam para um advogado, porque o escritório de um é grande, enfim. Então você se sente desmerecido simplesmente porque você tinha que fazer algo com a sua OAB. E aí você vai começar a se frustrar com o direito por causa da advocacia, por causa da prática da advocacia, por causa do mercado da advocacia, ou como hoje a sociedade, ou os chefes, aquelas pessoas que estão há mais tempo no direito, vê os iniciantes. E você tem que ser muito estratégico nesse ponto, sabe? Você precisa ganhar dinheiro, beleza, você precisa estudar, você está com a AB, mas se você quer concurso e você tem intenção de ser concursado, e você já sabe especificamente o que você quer, se não for necessário o direito, tipo, a advocacia ou essa prática, tipo, não perca tempo. Não perca tempo nisso. Vai focar em outra coisa. Eu tenho amigas que passaram 10 anos advogando e se frustraram durante esses 10 anos e descobriram que a vertente delas eram outras. Que não, minha pegada mesmo é ser professora e focar em ser professor. Minha pegada é outra. Minha pegada é ser consultora, ou a minha pegada é trabalhar dentro de um ambiente público, mas na área de gestão, não na área de concursado, não na área de analista. Então, eu vou ali para a área de mais cargos políticos e tudo. Então, é bom que você saiba antes para não perder tempo. Não se frustre, ou não se frustre. Ou utilize o direito, ou a advocacia simplesmente para vou pagar minhas contas com a advocacia, porque é um mercado muito longo e frustrante para você só pagar suas contas com a advocacia. Você tem que ter sentido no direito, na advocacia propriamente dito, né? Porque senão você está perdendo tempo. Tem um livro que chama Essencialismo, que eu vou deixar de dica aqui para a galera que estuda direito ou para qualquer profissão. O escritor, ele fazia direito e ele teve essa percepção, assim como seu amigo teve durante a faculdade, né? Que ele estava fazendo algo que não era essencial para a vida dele. Daí ele saiu, começou a empreender. E aí eu não lembro qual país que ele estava, mas aí ele foi para os Estados Unidos e começou a empreender, e ele começou a ser um empreendedor de sucesso, né? E, então, assim, esse livro é um livro que eu indico para qualquer profissão. Leia o livro Essencialismo. Tem um livro também, que é A Última Flecha, que tem uma frase que é até impactante, que o escritor fala o seguinte, que fracasso é você vencer guerras que não era para você nem ter lutado. Então eu vejo muito isso, tem galera que entra, né, em guerras, vence, porque você fazer um curso de 5 anos é uma guerra que você venceu, depois você passa na OAB, você venceu essa guerra, e quando você talvez entra na atuação, você percebe que eram guerras que você não era para ter entrado. Por mais que você venceu, você percebe que não era aquelas guerras que era para a sua vida, né? Eu tenho uma amiga advogada também, a Deise, ela fez até uma live comigo, e eu fico assim de cara com a história dela, uma história também muito de fluir. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma live falando só sobre a história dela no direito, mas é basicamente isso. Ela fez a faculdade, ela fez até lá no DF, onde eu trabalho, e aí ela se formou na faculdade e ela começou a trabalhar, e hoje ela viaja o Brasil inteiro só fazendo coisas de direito, né, do curso dela. E você vê ela prosperando muito bem. Aí você vê quando a pessoa tem essa questão da convergência, você vê a convergência fluindo, né? Você concorda? É natural. Não, é natural. E, assim, dentro do direito, você tem N ramos. Eu acho que dentro do mercado, agora você falando assim, trazendo para o mercado de direito, você vai ter um leque imenso daquilo que você pode fazer. E quanto mais especialista ou quanto mais preciso você for na sua escolha, mais rápido você vai ter sucesso e mais longe você vai, né? Então, você tem hoje apenas professores que escolheram, você é professor de direito constitucional, que tem muito sucesso, são reconhecidos fora do Brasil, ganham muito dinheiro, escrevem livros para concurso, escrevem livros para doutrina mesmo, são já doutrinadores, simplesmente porque escolheram ser professores. Então,
e aprenderam a empreender sendo professor, né? E são duas coisas totalmente diferentes, que é a habilidade de empreender, e você vê no direito, você vê em algo que você escolheu ali, uma oportunidade de empreender, e simplesmente ser um especialista no direito ou um especialista em algo. Tem um relato de um advogado que ele tipo, ganhava razoavelmente bem, só que ele era especialista em processual civil. E isso é muito raro de se ter, assim, para você ser especialista mesmo no processual. Os grandes escritórios têm só um advogado, tem um advogado especialista nisso, e ele provavelmente vai ser o coordenador dos outros advogados, porque o processual é o principal, né, o esqueleto do que vai ser discutido o processo. E esse era o cara, ele fala, o relato era superior a dele, falando, cara, se ele saísse do escritório hoje, o escritório parava, a gente não consegue substituir ele tão rápido e talvez eu teria que contratar 2, 3 advogados para fazer aquilo que ele faz. Só que hoje, dentro do escritório, ele não tem ambição nenhuma. O salário dele é esse e ele não quer mais, ele não quer menos, ele não quer ir atrás de outra coisa, ele está satisfeito naquilo que ele tem. Então, são duas coisas diferentes, que é ser especialista em algo e querer empreender na sua especialidade, querer empreender com aquilo que você tem na mão, né? Com a matéria-prima que você tem na mão, seja direito, seja advocacia, seja ser professor, seja hoje ser o que tem muito, que é a mentoria para passar em concurso, a mentoria para passar em um AB, que eu super recomendo que você faça, se você conhece alguém, respeita alguém que faça esse serviço. O quê? Nós temos que fazer a sua mentoria. Você tem que... Você foi um cara que passou, com esse testemunho todo, a gente tem que fazer a sua mentoria aí e lançar esse curso na internet. Não, é uma boa ideia. Eu acho que vale a pena, sim. Vou aproveitar que minha esposa está aqui do lado e vou falar delas. Tem uma coisa que me incomoda muito, é ver como as pessoas estudam. Como elas perdem muito tempo estudando coisas que não precisavam estudar, sabe? Nossa, e como elas perdem o foco daquilo que é importante para aquilo que você quer. Eu lembro quando eu estava fazendo, nem OAB, fazendo prova. Eu lembro que eu chegava na prova e as pessoas ficavam loucas. E eu tinha que chegar já tipo, em cima da hora, porque sempre que tu chegava ali, as pessoas estavam comentando, né? Ah, tu estudou isso, tu estudou aquilo, o que é aquilo mesmo? O que é isso mesmo? E as pessoas chegavam desesperadas para fazer a prova, com um catatal de livros. E eu chegava assim e falei, cara, mas eu estudei ontem, e eu não tô com esse desespero todo. E eu nem sei o que ela tá perguntando, tipo, o que essa pessoa tá falando. Tipo, o professor nem abordou tanto isso em sala de aula, ou pelo aquilo que o professor falou, nem é interessante isso. E aí eu estudava muito menos do que essas pessoas, no sentido, e só que eu era muito mais intencional naquilo que eu estudava. Eu ia fazer a prova, eu tirava a mesma nota que eles, sabe? E às vezes, quando era prova de escrever, né, eles faziam um texto todo, e eu fazia ali um parágrafo, e eu tirava a mesma nota. O meu era certo e o dele era certo também. Por quê? Porque a gente tem que ser preciso naquilo que a gente vai fazer. E principalmente no estudo. Tem gente pegando muito conteúdo para perder tempo. É exatamente isso. Você pega muito conteúdo para perder tempo. Você tem que ser específico e direcionado na hora dos estudos. E você tem 5 anos. Se tu for pegar uma doutrina de cada matéria nesses 5 anos, uma doutrina é um livro a respeito daquela matéria, né? Você vai ter aí 500 páginas por matéria, você vai ter 2.500, 3.000 páginas para ler, mais ou menos, por semestre. Quem que lê isso e tipo, consegue aprender 3.000 páginas por semestre? Não existe isso. Não tem como fazer isso. E se você for intencional naquilo e você pegar resumos, ou se não for seu estilo de resumos, entender qual é o jeito de você estudar, e se você aprender o seu jeito de estudar, você consegue ser muito mais preciso. Eu mesmo identifiquei há muito tempo qual é o meu jeito. Eu preciso ter a matéria na mente e eu tenho que pôr ela em prática. Então, qual é o jeito mais rápido que eu preciso colocar a matéria na mente? É ver videoaula acelerado. Então, se eu consigo acelerar 2.0, é 2.0. Se a pessoa fala devagar, é 3.0. Se a matéria é fácil, é 3.0 certeza, porque aí você não tem muita coisa para digerir, né? E eu não quero, tipo, ser especialista naquela matéria. Eu quero simplesmente ter conhecimento da matéria. E aí, com conhecimento da matéria, aí eu vou colocar em prática, fazer questão. Aí, quando fazia questão, eu tirava todas as dúvidas, sei lá o quê. O suficiente para ser especialista no que eu precisava ser. E tudo que era desnecessário, eu descartava. Todos os artigos, número de artigo que era desnecessário, eu descartava. E era isso. E, tipo, eu chegava na prova, fazia uma prova rápida, pressiva e tirava uma boa nota. Como na OAB, foi a mesma coisa. Temos uma cliente aqui, viu, Yura? A Micaela disse que vai comprar
O Lucas também disse que vai comprar, mas não sei porque que ele quer comprar uma mentoria para passar no AB, que ele não é formado em Direito. A Nádia está dizendo, oh, eu achei interessante o que a Nádia diz, a Nádia está sendo muito sábia. Ela diz o seguinte, que está canalizando todo esse bate-papo aqui entre nós dois para outra esfera. Então é justamente sobre isso. O nosso contexto aqui está sendo sobre direito, porque o Yuri é um advogado, né? Mas você pode pegar todas essas dicas e usar na sua profissão. Até para você imergir. Esses 2 livros que eu indiquei são livros que vão te ajudar em qualquer área da sua vida. Então pode ler, tá? A Micaela diz que às vezes é frustrante, porque às vezes reprova por causa de uma questão, de poucos pontos. Eu tinha... como eu disse, eu não sei se é por causa da minha natureza, da minha realidade, né? Eu nunca me senti desafiado na faculdade. Realmente, tipo, eu acho que a única matéria que eu tive dificuldade foi uma, e não foi por causa da matéria em si, mas porque o professor era psicopata. Tipo, ele tinha prazer em reprovar as pessoas. Era, tipo, algo que ele gostava. Assim, vocês podem reclamar de mim, eu nunca vou sair dessa faculdade, porque eu sou amigo do dono e eu vou reprovar geral. Tipo, era o tesão dele reprovar geral. Ele se achava bom porque ele reprovava 50%. E, tipo, foi o único cara, foi a única matéria que eu realmente precisei estudar, tipo, loucamente, de ficar nervoso com a prova. Foi essa prova específica. O resto, não, eu não tive essa dificuldade. E teve muitas situações, na verdade, uma específica, que eu até me sinto mal de falar dela, mas foi uma específica, assim, que era uma professora que eu respeito muito, que eu até hoje eu respeito muito, eu acompanho ela, e a aula dela era muito boa, só que a prova dela era, tipo, condizente com a aula dela. Era muito difícil. E eu fui fazer a prova dela e, tipo, não foi uma boa nota. Tipo, não foi boa mesmo. E eu fiquei, caraca, eu me amarrava nela, eu falei, cara, que nota nojenta. E aí eu olhei pro futuro, assim, e ela não dava muito, tipo, ponto de trabalho, era prova e prova. E você tinha que passar na prova. Eu falei, cara, eu tenho que tirar, tipo, só posso errar uma questão na próxima prova, só isso. Só posso errar uma questão só. Se eu errar 2, eu tô de recuperação, eu reprovo, né? Não tinha recuperação. Eu não posso errar 2 questões. E aí eu falei, cara, então vou prestar atenção aqui na aula e vou curtir o que ela tá dando intensidade aqui, o que ela tá demonstrando, para estudar especificamente o que vai cair na prova. E aí eu, tipo, eu nunca fui de sentar na frente, mas na matéria dela eu ia lá, sentava na frente e ficava anotando o que ela escrevia, mas eu notava, tipo, tudo que ela falava, mas, tipo, tudo que ela empolgava demais, sabe quando você tá dando aula e o professor empolga demais em algo? Eu falei, pô, isso aqui vai cair na prova, certeza. E aí, tipo, aquilo que eu sabia que caía na prova, eu anotei e estudei só aquilo. Meio que um risco, assim. Não, você tem que entender seu professor. E tem professor que dá dica, ó, isso aqui vai cair na prova, tem professor que dá dica, então para de perder tempo. E aí eu estudei, passei na prova e tudo. Mas por que eu tô falando tanto tipo de nota? Porque do direito, se você quer ser um advogado, propriamente dito, o que você vai aprender na faculdade, em tese não vai te ajudar em nada. E quando eu comecei a estagiar, eu descobri que eu não sabia nada. E eu descobri que os meus colegas não sabiam nada. Mas eu só fui aprender porque eu estagiei, coloquei as ferramentas que eu tinha aprendido na faculdade em prática. Então, se tu quer ser um advogado, para tipo, de ficar lendo muito livro e vai colocar a prática, sabe? Vai estagiar, vai... eu estou no primeiro semestre. Cara, bate na porta de um escritório e fala, eu quero estagiar para você. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Véi, só paga minha passagem que eu vim estagiar para você. Ou acha um do lado da tua casa, entendeu? Bate a porta lá e fala, brother, eu quero estagiar para você 5 horas por dia, todo dia, e você não precisa me pagar por 6 meses, que seja. E aprende algo, sabe? Eu tenho um amigo que é advogado, que é até um escritório onde eu estou, um dos escritórios, né, que eu estou, e ele falou, cara, eu comecei a advogar, tipo, a arranjar clientes e trabalhar antes da faculdade. Antes da faculdade eu sabia que ia ser advogado. Então, antes de entrar no direito, eu já estava engajado, já trabalhava em escritório já. Porque o que vai te dar experiência mesmo, o que vai te dar conhecimento, é a experiência, colocar na prática. E quem fala muito isso é uma pessoa que até já passou aqui nas suas lives, que é o Lucas. O Lucas fala, cara, eu sou excelente no que eu faço, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos. 12, 14, não lembro. Porque eu comecei a trabalhar cedo. Se eu não tivesse trabalhado cedo, eu não estaria onde eu estou hoje. E a falta que eu tenho hoje é isso. Eu comecei tarde demais, mesmo que eu tenha estagiado em 2 estágios, um escritório, sei lá o quê, um escritório que era gigante a nível nacional, eu ainda assim não peguei toda a experiência que eu necessitava. Fui pegar agora só depois de formado, sabe? Então, até mesmo na faculdade, você tem que dar
intenção para aquilo que você quer ser na vida. Se você quer ser advogado, já começa a estagiar há muito tempo. Agora, se você quer ser concursado, só estuda para passar, porque você tem que focar em concurso. Aquilo que é analisado na prova de faculdade é totalmente diferente, ou é diferente a forma da análise, né? É diferente daquilo que é analisado em concurso. Então, vai conhecer a linguagem do concurso. Eu lembro que quando eu estava fazendo FGV, que é a banca da OAB, né? Eu me especializei tanto na linguagem dali da banca, que eu lia tipo o primeiro parágrafo ou o segundo, eu já sabia tudo que a questão queria, ou eu sabia por onde a questão ia, porque eu me especializei na linguagem da banca. Então você tem que entender o que tu quer. Se tu quer concurso, esquece faculdade, usa a faculdade ali só para realmente pegar o conteúdo, pegar a matéria-prima, mas não se preocupa tanto com a nota, se preocupa em passar em um concurso, em focar no concurso que você quer. Agora, se você quer advocacia... Travou aqui, Yuri. Deu uma travada aqui, galera. Posta aí. Voltou. Galera, eu vou pedir que vocês vão me ajudando assim que travar. Você já posta aqui pra gente. Travou. Aí vocês podem dizer se foi eu, se foi Yuri. Voltou aí, Yuri? Voltei. Aqui tá de boa. Então bora lá. Não, é isso. Pra resumir, você tem 5 anos de faculdade, se for fazer direito, e você tem que ser intencional desde o começo. Se você quer advocacia, já começa a estagiar. Se você está em dúvida, vai estagiar que você vai entender o que é. E não vai estagiar em serviço público que paga bem. Para estagiário, né? Pô, estagiário de segundo semestre, às vezes passar no TJ da vida, vai ganhar R$ 1.000. Para estagiário, isso é até legal. Não perca tempo nisso. Se você está em dúvida do que tu quer da vida, se quer direito ou não, se quer ser advogado ou não, vai para dentro de um escritório. Vai, para dentro do menor escritório possível. Porque o menor escritório vai te sugar, entendeu? Você não vai ser um estagiáriozinho, não. Você vai ser quase um advogado, porque eles vão te sugar. Você não vai ter nada para fazer. Se for para um escritório grande, você vai ser só uma ferramenta no escritório. Você é só ali alguma coisinha do escritório. Então, sabe escolher também o escritório. Ah, não, eu tenho dúvida do que eu quero fazer, mas eu quero advogar. Talvez. Vai para dentro do escritório pequeno. Que pague, esquece o valor. Esquece quanto eles vão te pagar. Ah, não, eu não sei, eu quero ser concursado. Então já foca desde agora e só vai para estágio se precisar pagar alguma conta ou ajudar a faculdade. Se não, foca em estágio e utiliza a faculdade ali só para realmente um direcionamento e te dar um conhecimento geral do que é o direito. Simples assim. Uau, muito bom. Yuri, falta uns 17 minutos aqui. Então a gente vai para uma segunda parte agora da nossa live. Nós vamos focar agora no empreendedorismo propriamente dito, aqui de jurídico. Então eu queria que você falasse para nós que quer empreender em qualquer área. Qual as regras jurídicas para isso? Qual a primeira atitude de quem quer empreender? A gente tem, primeiro o empreendedor tem a visão do advogado, que é um advogado distante, um advogado caro, um advogado que vai te enganar ou que vai falar difícil, que é o doutor, né? O doutor blá blá blá, e só serve para resolver quando chegar uma intimação aqui na minha casa. Vai chegar uma intimação aqui na minha empresa, o empresário X está me processando, ou o empregado X está me processando, agora sim eu vou atrás de um advogado. E isso é muito ruim. Quando você vai, ou por exemplo, brigas entre sócios que poderiam ser poderiam ser evitadas se você tivesse consultado um advogado desde o começo. Eita. Desde o começo, né? Então, tipo assim, se você quer abrir uma empresa, você tem uma ideia, um conceito de uma empresa, você tem um sócio. As 2 primeiras pessoas que você tem que procurar vai atrás de um contador e vai atrás de um advogado. Uau. Hoje a gente tem assim, uma empresa nasce e ela tem uma demanda muito grande de advogado e de escritório, mas às vezes a pessoa fala, vou simplesmente atrás de contador porque é obrigado, e vai atrás de contador e não tira certas dúvidas ou não tem certas orientações para o empreendedorismo ou simplesmente para a profissão, né? Tipo, para a empresa propriamente dita, que é como fazer um contrato social, como estipular as competências, deixar muito claro. Eu vejo muito problema hoje de sócios que separaram, que eram amigos e falaram, vamos abrir uma empresa e tal, porque em um determinado momento, um quis ir para a direita e outro para a esquerda e romperam. Mas dependendo, se tu tivesse um conselho lá no começo de um advogado, e um advogado estivesse te acompanhando e falar, cara, vamos colocar aqui num contrato, faz as competências de cada um, e um entra no quadrado do outro. Nunca. Vamos colocar aqui bem claro, em um contrato social muito bem estipulado aqui, entre as partes, um contrato societário, dependendo de que área tu vai fazer, o que tu vai fazer, né? Então
problemas que você vai ter no futuro poderiam ser evitados. Não, serão evitados, não poderiam, serão evitados se tu for atrás de um advogado. Sabe? Se tu não tem muito dinheiro para pagar um advogado, assim, o que eu recomendo, se tu tem uma empresa que tem muito cliente, ou que trabalha ali com 5 a 10 funcionários, 15 funcionários, é ir atrás de um advogado e pagar ali um mensal para o advogado, porque o advogado vai estar te acompanhando lado a lado. Você vai estar podendo conversar com ele. Mas se você não tem condições de pagar um advogado dessa forma, vai pelo menos sentar com o advogado e paga uma consultoria ali de 3 horas, 4 horas, sei lá. Uau. Ou Muito pede bom. um parecer jurídico dele, da sua empresa, sabe? Quais são aquilo que eu tenho que tomar cuidado no meu ramo de empreendedorismo, o que eu preciso tomar cuidado. Tipo, vai atrás desse parecer. De novo, o ideal é que você sempre tenha um advogado que ande com você lado a lado, porque você sempre vai ter ali um probleminha que, se você não resolver, vira uma bola de neve. Mas se você tiver um advogado para te auxiliar ali no começo, é simples de resolver. Então, mas se você não tem essa condição, que pague pelo menos ali 1 hora, 2 horas de um advogado para ele estar te auxiliando e te direcionando, seja em contrato, seja em o que fazer, o que não fazer, seja como te dar uma orientação de como cuidar dos seus clientes, de como cuidar do seu funcionário. Porque hoje a gente entra para dentro de uma empresa e contrata alguém e trata os seus funcionários de sei lá como você trata seu marido, ou como você trata... E quer ajudar o funcionário e sei lá o quê, quer ser bonzinho e sei lá o quê, só que você não sabe quais são as consequências jurídicas disso. E aí o cara vai embora, entra contra tu na justiça, e você fica todo, ai meu Deus, o cara entrou comigo na justiça, sei lá o quê, e no final ele tem razão porque você não seguiu a lei trabalhista, sabe? Hoje eu falo que a lei trabalhista, para o pequeno empresário, serve só para te ensinar, porque a pessoa vai entrar na justiça e vai perder. É óbvio que você vai perder. É muito difícil você ganhar na justiça trabalhista. Mas não porque é impossível, mas porque você só fez coisa errada. Você não foi atrás de advogado para orientar o jeito que você tem que tratar seu funcionário. Vale. Ou como pagar o seu funcionário, quais são as formas de pagar o funcionário. Pô, eu quero aumentar o salário do meu funcionário, como fazer? Será que eu posso pagar por fora? Como dar bonificação para o meu funcionário? Tudo isso tem repercussões jurídicas que, se um dia o seu funcionário for entrar na justiça ou tiver uma denúncia anônima no Ministério Público, você pode se complicar. E se você não tiver um advogado do teu lado, um advogado que está te acompanhando, quando você for atrás de um advogado só para resolver uma situação trabalhista como essa, algo que poderia ser barato, vai sair muito caro, porque o advogado não vai fazer barato para te defender só uma causa. Ele tem que ganhar o dele. Ele vai falar, não, essa defesa aqui é 5 mil, 6 mil, 7 mil, enfim. E tipo, às vezes é algo simples, que poderia ser solucionado antes. Ou poderia ser mais barato se tu tivesse com esse advogado do teu lado. E a segunda coisa é quais são as consequências do meu produto no mercado, sabe? Quando eu estou com o meu produto no mercado, quais são as consequências que isso pode gerar para mim? Tem uma empresa, a gente representa um cliente lá no escritório, que teve um problema na empresa deles, aconteceu algo ali dentro da empresa deles que afetou o lado de fora da empresa. Afetou a casa ao lado. E aí esse processo foi tão grande, a gente estava representando o cliente, né, da empresa, o processo foi tão grande que a empresa teve que fechar porque não conseguiu pagar o cliente. Foi tão grande o processo que não conseguiu pagar o cliente. E, na verdade, foi tão mal assessorado que, no período, tinha um advogado no começo do processo e, no final, teve que ir para a Defensoria Pública e não tinha mais dinheiro para pagar o advogado. E tudo poderia ter sido minimizado ou mitigado lá no começo, se tivesse uma orientação. E tudo hoje você tem que pensar, tipo, como que eu vou lançar um produto no mercado? Eu vou fazer uma marca. E eu entendo que minha marca é muito boa, eu entendo que minha ideia é muito boa e vai a nível nacional. Eu tenho certeza que minha ideia hoje vai a nível nacional. Então, como você vai proteger essa ideia? Quais vão ser as ferramentas que você vai ter para proteger essa ideia? Hoje, para você plagiar uma ideia é muito fácil. Hoje, você vê uma ideia no Instagram e repetir ela, um estilo de mercado, é muito fácil. Então, como você vai se proteger? A gente tem como você vai proteger o teu nome, né? Tem uma situação que uma pessoa foi e colocou um nome, porque achou o nome bonito, foi lá e colocou o nome do produto dela bonito e começou a vender e tal. Só que aí ela foi processada por uma empresa tipo 10 vezes maior que ela, que estava usando o nome de um produto dela. E ela nem sabia. Ela nem fez uma pesquisa do nome do produto dela. E no final ela foi condenada a pagar 200 mil reais, porque ela, na inocência, usou o nome de uma empresa, que ela nem sabia. Então, se ela tivesse feito uma pesquisa, se tivesse ido atrás de um advogado nesse sentido, esse problema teria sido resolvido. E a mesma coisa, essa empresa teve que fechar as portas porque não tinha condições de pagar 200 mil reais. Quem tem 200 mil reais hoje não tem que empreendedor.
Você falando disso, eu não sei se a Micaela está ainda na live aí. Micaela, se tiver aí, manda uma mãozinha aí. Ela conversou justamente sobre isso comigo, né? Esses dias. A gente falando sobre abrir empresa, não sei o que. Ela falou, Luan, tem que registrar a marca. Porque talvez ali de início você pense que é besteira, né? São coisas que você pensa que é besteira. Não, nunca vai dar problema. E se dá. E ela até apontou os problemas, né? Digamos que sua marca cresceu, sua empresa cresceu, e alguém lá em outra cidade está usando o seu nome e os clientes estão comprando porque confia na sua marca e essa empresa lá começa a vacilar lá, começa a vacilar com aquela região de lá e já começa a pensar que todas as empresas que têm esse nome, né? Eles pensam que são filiais, agem dessa mesma maneira. Então, só para a gente ter ideia, você me apontou vários problemas aqui que eu estou achando super interessante. São questões técnicas essenciais mesmo para quem começar a empreender e precisa de um advogado, né? Cara, isso que tu falou teve uma situação muito engraçada, que é até meio que famosa aí nessa área societária, nessa área de nome principalmente, que foi uma empresa que existia, só que era uma empresa pequena, só a nível de estado. E ela ali atendia ali um estado e chegou um cara que teve uma ideia que não era parecida, mas teve uma ideia e criou essa ideia, criou esse produto, só que ele era muito rico, então bombou o produto logo a nível nacional. E quando ele foi startar o produto, quando ele foi startar a produção, ele viu que tinha uma empresa menor com nome. Só que ele foi pesquisar, a empresa era tipo, não tinha nenhum laço, não tinha nada, tinha nada. E aí ele falou, cara, então você vai acabar com o teu nome. E aí chegou na empresa, que já existia há muito tempo, e acabou com o nome dela. E, tipo, simplesmente colocou de canto o nome dela, a empresa teve que mudar de nome, porque ele foi mais inteligente, ele teve mais informação de um advogado para realmente colocar o nome dele no mercado. Então, ele chegou agora e já utilizou o seu nome que está no mercado há 10 anos, simplesmente porque você dormiu no ponto. Uau. E sobre isso, só um detalhe, vale muito a pena assistir Fome de Poder, que é daquele do McDonald's. Você vê a inocência dos donos do McDonald's, os criadores do McDonald's, né? A inocência que eles trataram ali a situação, a entregar a marca deles, a entregar o produto, e principalmente a minha marca, entregar a forma de fazer e o nome deles para alguém, no final o cara foi e roubou deles, simplesmente porque eles foram inocentes e não foram acompanhados desde o começo por um advogado, por alguém que tinha mais conhecimento da matéria e pudesse blindar eles. Filme interessante para ver e no final você se sente roubado pelo cara, pela situação ali. Então fica a recomendação de um filme. Eu vou assistir. Mas interessante, né? Você apontou vários erros que podem acontecer e acontecem de fato, né? A gente vê muito a questão de sócios que eram pessoas que eram amigos, tiveram uma ideia de empreender, começaram a empreender e depois perdeu tudo, né? Perdeu até a amizade. Então, assim, talvez você pode entrar até com o Yuri, que está aqui, que é um ótimo advogado, que eu super recomendo. Você pode entrar em contato com o Yuri e falar, Yuri, quanto que você me cobra? Eu estou começando minha empresa aqui agora, para você me dar uma consultoria. Talvez você não tenha dinheiro ali de ter um advogado que você pagar mensalmente para ele. Mas assim, pelo menos um mês sim, um mês não, você vai lá, paga uma consultoria para ele de 2, 3 horas e ele te dá essas dicas básicas, essas dicas técnicas para que você não pague mais caro no futuro, que com certeza é bem mais caro. Uma consultoria que você paga por Yuri, acredito que não é nem 1% de que você pode pagar no futuro por estar errando. Correto, Yuri? Não, é isso mesmo. E assim, problemas simples que podem ser solucionados. Por exemplo, você pagar um advogado para fazer um contrato. Sabe? Você paga um advogado para fazer um contrato para você, vai te proteger, vai proteger ele. Porque às vezes uma cláusula que tu colocou ali achando que era o cara, porque tô me beneficiando ali, você é um prestador de serviço. E no final tu se lascou porque tu não entende a dinâmica jurídica da parada. E aí, por causa daquela cláusula, às vezes você acha que está resguardado. Não está, na verdade, essa cláusula está te expondo mais ao mercado, está te expondo mais a um possível processo, algo nesse sentido. Ou simplesmente entender, para você como empreendedor, entender como é que funciona a dinâmica de uma relação jurídica, propriamente dito, de você como empresa, do seu cliente, qual é a lei que protege ele, qual a lei que está contra você, sabe? Tem casos que você vai conversar com um empreendedor e fala, cara, você tem razão. Enquanto a gente conversa aqui, você tem razão, mas você vai perder, porque você agiu errado. Ou porque você não agiu de tal forma que te se blindasse. Você vai ter que pagar uma indenização para esse cara, porque tu agiu errado, mesmo estando certo. Então vai ter que engolir seco. Então é muito ruim, você vai ver um empreendedor. E aí quando você tem amizade, ou quando você conhece o empreendedor, né? Você vai ver ele engolir seco, você vai ver ele fechar o mês em prejuízo, ou fechar às vezes um ano em prejuízo, porque fez algo errado, ou fez algo certo, mas não se blindou de uma forma que se lascou.
E acontece muito, muito mesmo. Uau, muito bom. Você tem mais alguma consideração, Yuri? Tá. Nós temos Não, cinco acho que tá. minutos aí. Cara, o que eu estava vendo, assim, estou estudando muito a respeito do futuro do mercado, né? E futuro do mercado da advocacia propriamente dito, e principalmente para quem é empreendedor, sabe? Esquece essa visão de grandes escritórios, se você é pequeno empreendedor. Vai atrás de alguém que possa ter um relacionamento contigo e que possa te explicar o que é o direito. Hoje, realmente, o direito é a matéria que você vai pesquisar aqui no Google e vai ter tudo que você precisa. Mas, às vezes, mesmo com o Google, você não vai conseguir entender. E, às vezes, está pensando, pô, aquele escritório mega cabuloso lá, super famoso, sei lá o quê, só que ele é muito caro. Às vezes, se você for ali para um advogado, não é nem questão de ser amigo, um advogado ali novo, um advogado que já está ali no mercado 5, 10 anos, ou um advogado estudioso, um advogado que vai levar a sua causa com esmero, ou vai levar ali uma relação com uma qualidade, entender as suas necessidades, vale muito mais a pena do que você ir atrás de um escritório ou ficar com esse medo do advogado, sabe? Hoje, ainda a gente tem uma mentalidade, ainda mais de quem está empreendendo para mudar de nível, eu tenho medo do meu advogado. E quando vai atrás de advogado, não vai atrás do advogado inteligente, ou um advogado que está começando a carreira, vai atrás do escritório mega, uma banca gigante, que vai cobrar uma fortuna e que não vai falar a tua linguagem, que vai falar o que tu não vai entender, que vai realmente ter um relacionamento mais distante. Então, entenda a sua necessidade e, às vezes, o que tu precisa é um advogado que vai andar ao teu lado. É um advogado que está mais preocupado com o teu crescimento, está olhando a longo prazo aquilo que você pode gerar para ele no futuro do que realmente aquilo que você vai pagar para ele hoje. Tem clientes que você vê para ele e fala, cara, se eu cobrar um valor dele aqui hoje, eu tenho certeza que daqui a 2 anos, o que eu vou poder cobrar dele é 3, 4, 5 vezes maior, porque eu sei que eu vou crescer, então eu não vou perder esse cliente. E eu também não vou mandar esse cliente ir pastar, porque esse cliente não vai atrás de outro advogado e vai ficar sem advogado, e talvez ele venha falir por causa de um erro trabalhista ou erro nessas áreas. Então a questão é, reconheça um advogado, que você tenha esse contato pessoal, que você consiga ter esse contato pessoal, que consiga te ensinar, que consiga trazer para o português bendito o que está acontecendo no processo, ou o que você tem que fazer de forma bem clara, para que você tenha segurança de levar o seu empreendimento para frente, sem medo. E tenha uma relação de proximidade com o seu advogado. O seu advogado é o seu melhor amigo. E Uau. não esteja distante dele. É isso. Uau. Engraçado, eu sempre falei isso pro meu pai, né? Meu pai tem essa relação com o advogado. Toda vez que ele vai conversar com o advogado, parece que o advogado é um chefe, sei lá. Eu falei, pai, o advogado, primeiramente, ele é seu funcionário, ele tá trabalhando para você. E segundo, é um parceiro seu. Ali você pode entrar, não precisa dessa coisa toda, né? Meu pai chega, ô doutor, né? Igual eu tava conversando com você ontem no chat, ô doutor. Assim, como se, né? Como se você, naquela situação, estivesse acima dele. Mas não, ali os dois estão precisando do outro. Eu preciso do seu serviço como advogado e você precisa do meu dinheiro, né? Que eu vou te pagar como sendo seu cliente. Ok? Então, Yuri, acho que é isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Você agregou bastante. Foi um assunto assim, muito profundo na sua convergência de direito. Eu quero indicar que a galera aqui, se precisar de um advogado, eu sempre falo isso. Procure o Yuri, porque o Yuri é totalmente disponível. Você procura o Yuri, ele te responde, ele te dá total atenção ali para você, você sai de lá sem dúvida nenhuma. Então procure o Yuri é um ótimo advogado. Na verdade, eu falo para as pessoas que é o melhor advogado que eu conheço, né? Então, assim, chamem o Yuri, caso vocês precisem de qualquer questão judicial. Todo mundo precisa de um advogado, e esse advogado é o Yuri, tá bom? Muito obrigado, galera. Amanhã estamos aqui de novo, nesse mesmo horário aqui, continuando os nossos 21 dias de live. Abraço, amigo. Muito obrigado, viu? Convite.